Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Ícone. Hoje nós vamos fazer o raio-x da prova do Coltec de 2023 do conteúdo de Física. Vamos lá? Primeira questão, ela diz o seguinte: um menino está em uma sala com uma pequena porção de massa de modelar, parado em sua mão. Ele joga a massa para cima e observa que ela sobe na vertical, atinge o teto da sala e fica grudada nele. Levando-se em conta as transformações de energia envolvidas na situação relatada acima, incorreto afirmar que, durante o processo, há transformação de energia. Então aqui ele está falando da transformação de energia química, dos alimentos, na força que ele faz para poder jogar a bolinha para cima. Então ele imprime na bolinha uma velocidade que vai subindo, à medida que vai subindo, essa velocidade vai diminuindo devido à ação da gravidade. E aí, quando chega lá no alto, ela gruda através de uma energia mecânica e fica grudada no teto. E aí ela passa a ter um outro tipo de energia, que é a energia gravitacional. Então a gente passou por várias energias aqui durante esse processo de subida da bolinha, tá? Então, veja só, na letra A ele fala que há transformação em energia cinética em energia potencial gravitacional. Isso está certo, energia do movimento, que lá na frente, à medida que foi subindo, a energia do movimento foi diminuindo e a energia da gravidade, a energia gravitacional, foi aumentando. Então, essa está correta. A letra B, potencial gravitacional em energia cinética. Ele já começou com energia gravitacional baixa, porque ele estava praticamente no chão, onde a energia potencial gravitacional é zero. Ele imprimiu uma velocidade, que foi energia cinética, e essa energia cinética foi decaindo e que gerou a gravitacional, e não a gravitacional em cinética. Seria gravitacional em cinética se a bolinha estivesse caindo. Aí você teria a energia gravitacional diminuindo e sendo transformada em energia cinética. Então, a alternativa correta, que é errada, é a letra B. A alternativa que responde a essa questão. A alternativa C fala potencial químico e energia cinética. Química porque ele teve que queimar calorias no corpo dele para conseguir energia para mandar a bolinha para o alto. Potencial química em potencial gravitacional. Ele pegou as pontas, Energia química foi a primeira coisa que aconteceu, e a última que aconteceu foi energia potencial gravitacional, e aí ele omitiu a transformação de energia química em cinética, depois em mecânica, que virou gravitacional. Tá bom? Então, resposta à questão, letra B. Questão de número 56. Duas lâmpadas com as seguintes especificações foram adquiridas em uma loja. A lâmpada 1, que é uma lâmpada de LED de alta potência, com 10 watts, com 220 volts, luz branca fria. E a lâmpada 2, que é uma lâmpada fluorescente de 20 watts, de 127 volts, de luz amarela. Considere que a lâmpada 2 fica acesa durante um tempo 2 vezes menor do que a L1. Ou seja, a gente pode considerar aqui que a lâmpada 1 ficou acesa por 8 horas, então a lâmpada 2 fica acesa por 4 horas. Nesse caso, é correto afirmar que as duas lâmpadas transformam quanto de energia, Quanto que ela vai gastar de energia? Então, a energia ela vai ser sempre a potência vezes o tempo. Então, para a lâmpada 1, nós vamos ter a energia gasta sendo, imagina aí, 10 watts vezes 8 horas. Então, ele gastou 80 watts. E a lâmpada 2, vão ser 20 horas vezes 4, 20 vezes 4 dá 80. Opa, deu igual, tá? Porque foi compensado no tempo. Uma ficou acesa 4 horas e a outra ficou acesa 8 horas. Lembra sempre que consumo de energia é potência vezes o tempo que você fica ligado ao aparelho, tá bom? Então vamos ver as alternativas. A mesma quantidade de energia, porque a lâmpada 1 tem a metade da potência da lâmpada 2, mas permanece ligada pelo dobro do tempo. Então é essa, gente, resposta, tá?
houve uma compensação pelo tempo. É a única justificativa do porquê o consumo foi igual. Tá? A mesma quantidade de energia, isso está certo, porque L2 é apenas uma lâmpada fluorescente, L1 uma lâmpada de LED. Não tem nada a ver essa parte aí. Realmente a lâmpada de LED é mais econômica do que a fluorescente, mas isso não vai influenciar. Isso só seria possível comparar se o tempo fosse o mesmo. E, obviamente, a de LED ia consumir bem menos. E as outras alternativas falam de diferentes quantidades de energia. A gente já mostrou que a quantidade de energia é a mesma. Bom, questão de número 57. Um estudante brincava com pilhas, lâmpadas e interruptores, tentando fazer as lâmpadas acenderem. Na primeira tentativa, bem-sucedida, ele montou o circuito mostrado na figura 1. Nesse circuito, quando o interruptor 1 é fechado, a lâmpada brilha. Após o sucesso obtido, o estudante se propôs outro problema: acender duas lâmpadas inicialmente apagadas, fechando um único interruptor. Então ele queria acender duas lâmpadas, fechando um interruptor. Aqui está mostrando como que seria com uma lâmpada só, que tem a chave. Quando essa chave está fechada, a energia corre aqui, ela começa a fazer o circuito dela e aí acende a lâmpada. Repare que a lâmpada, para ela ser acesa, o impolo tem que ficar na parte de baixo dela, e a parte de baixo dela, não sei se vocês já repararam em lâmpada, imagina você olhando a lâmpada aqui. Aqui é onde tem a rosca, você está olhando ela do fundo, da rosca para o bulbo. Aí aqui ela tem uma partezinha de metal, e ela tem uma argola aqui, que é de borracha, isolando. Então, aqui é um polo da lâmpada e aqui é o outro polo da lâmpada, na lateral. Tá? Então, por isso que está ligado dessa forma. Bom, continuando a questão. Assinale a alternativa que apresenta o circuito que atingirá o resultado esperado quando o interruptor 1 for fechado. Qual que é o resultado esperado? Um interruptor acende duas lâmpadas. Já é a alternativa A, a resposta. Quando você fecha aqui, a energia começa a passar, ela vai vir para cá e vai passar pelas duas lâmpadas. Aqui elas se unem de novo, retornando à pilha. Já na alternativa B, a chave está aqui em paralelo. Essa chave aqui não serve para nada. Tá? Ela fechada ou aberta, a corrente continua passando aqui, ela vai se dividir, vai acender as duas lâmpadas e vai voltar para cá. Então, não muda nada. Tá? Alternativa C é parecida com a B, né? Então também não muda nada. E a alternativa D, a chave só desliga essa lâmpada aqui, ó. Liga ou desliga essa lâmpada. Tá? A outra lâmpada sempre vai ficar acesa, porque na hora que o circuito passar aqui, a corrente vai se dividir nesse ponto. Aqui ela continua e retorna. E aqui, se tiver aberto, ela não passa. Se tiver fechado, ela vai passar, encontra com a outra corrente e volta para a pilha. Então, por isso, é a alternativa A. Questão de número 58. Duas pequenas bolas, sendo uma de isopor e outra de aço, estão juntas há muito tempo, dentro de um recipiente que está em um ambiente a uma temperatura próxima de 15 graus Celsius. Ao tocarmos diretamente as bolas com nossa mão, sem luvas, sentimos a bola de aço mais fria do que a bola de isopor. Qual é a explicação correta para o fenômeno relatado acima? A bola de aço, que é feita com um material metálico, terá sempre uma temperatura menor do que a bola de isopor, que é isolante. Pessoal, repara que as bolas estão juntas há muito tempo. Então elas estão em equilíbrio térmico. Então não tem como uma estar mais quente com uma temperatura maior e a outra mais fria com uma temperatura menor. Não tem como, porque elas estão em equilíbrio térmico. Então essa alternativa A aqui está errada. As duas bolas estão à mesma temperatura, tá certo? Mas a transferência de energia térmica da mão para a bola de aço ocorre mais rapidamente. Essa é a alternativa correta. Vou te explicar por quê. Bom, então as bolas estão na mesma temperatura por causa do equilíbrio térmico, isso aí a gente já definiu. E o que acontece com a transferência de calor?
por que quando nós encostamos numa porta de madeira e na maçaneta da porta, nós temos a sensação térmica que a maçaneta está mais fria do que a porta? Bom, isso acontece porque a maçaneta é um bom condutor de eletricidade e de calor. E aí, o que ela faz? A maçaneta está mais fria do que a gente, a porta também, porque a temperatura do corpo humano é em torno de 36, 37 graus, e a temperatura ambiente é em torno de 30. Então, a temperatura da porta, da maçaneta são iguais, mas a temperatura do meu corpo é maior. E o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o que acontece é, a maçaneta tem uma capacidade de roubar calor do meu corpo maior do que a porta. Então, por isso eu tenho a sensação que a maçaneta está mais fria. Na verdade, é porque lá a condutibilidade térmica é maior. Então, por isso, vai sair mais calor do meu corpo pela maçaneta, quando eu encosto na maçaneta, do que quando eu encosto num objeto de isopor ou de madeira que seja. Tá? Alternativa C. O isopor é um bom isolante térmico e, por causa disso, não entra facilmente em equilíbrio térmico com a bola de aço. Não, então, peraí. Ele é um bom isolante térmico e, por causa disso, não entra facilmente em equilíbrio térmico. Está certo. Não é facilmente, mas foi decorrido muito tempo. E aí, como o tempo foi grande, por esse motivo, eles entram em equilíbrio térmico. Tá? A letra D. O isopor, por ser um bom isolante térmico, tem muita facilidade de transferir parte da sua energia térmica para a mão. Isso é falso, né, gente? Porque olha só. Muita facilidade. Não, se ele é isolante térmico e muita facilidade de transferir, não cabe na mesma frase, tá? Se ele é isolante térmico, ele não tem facilidade. Ele tem uma dificuldade muito grande em transferir energia térmica. Tá bom? Então, a resposta correta é a letra B de bola. Questão 59. Um problema frequente ao longo da história foi como realizar tarefas mecânicas cotidianas com o mínimo de esforço. Várias soluções encontradas faziam uso de máquinas simples. Um exemplo de combinação de máquina simples, ainda hoje muito utilizada, é o carrinho de mão, mostrado no desenho esquemático a seguir. Então, o carrinho de mão aqui, ele tem uma força potente, que é a força aplicada, e uma força resistente, que é a carga. Então, a gente sabe que a força resistente vezes a distância R é igual à força potente vezes a distância L, que é o braço de alavanca. Tá? Então, eu posso variar aqui a carga, onde eu pego no carrinho, e, consequentemente, eu vou variar a força que eu estou executando. A força da carga ela é sempre a mesma, porque a carga é a mesma que eu coloquei. O que eu posso variar é o R, que é a distância da carga até a roda do carrinho, ou o F, e aí, juntamente com isso, o L. Por quê? Quando eu mudo o L de lugar, se eu afasto a minha mão, eu estou gerando uma força menor, né? Eu vou ter que fazer uma força menor para levar essa carga, tá? Porque eu estou aumentando o braço de alavanca. A roda do carrinho é o ponto de apoio, tá? Da alavanca. Toda alavanca tem um ponto de apoio. E aí, na figura, vemos um carrinho parado. Nela, o peso da carga do carrinho, representado pela força P, é sustentado por uma força F, no sentido contrário, aplicada por uma pessoa sempre no cabo do carrinho, mais perto ou mais longe do bojo. A carga pode ser movimentada dentro do bojo, podendo ser colocada mais perto ou mais longe da roda. As distâncias L e R indicam um ponto em relação à roda, em que são aplicadas as forças F e P, respectivamente. As setas no desenho mostram apenas ponto de aplicação das forças e os seus sentidos e direção, mas o tamanho da seta não está em escala e não representa a intensidade
real das forças. Então, não é para você considerar setinhas como vetor que a gente já viu. Identifique a alternativa abaixo que apresenta uma afirmativa correta sobre a situação mostrada na figura dessa questão. Ao aumentarmos a distância L, mantendo-se a distância R, a força F necessária para sustentar o peso também aumenta. Não, quando você aumenta a distância L, a tendência é que a força F diminua, que lembra da equação F vezes L é igual a P vezes R. Nesse caso aqui eu fiz a formulazinha com as letras do problema, mas seria força resistente vezes braço de alavanca resistente igual a força potente igual a braço de alavanca potente. Então essa equação aqui seria um equilíbrio. Então, como eu estou aumentando L, aqui está tudo igual, então eu posso diminuir o valor de F. Então não aumenta, né? Ele diminui. E o P, isso para sustentar a força P, né? Que continua a mesma. Então essa aqui está errada. Ao diminuirmos a distância R, mantendo-se a distância L, a força F necessária para sustentar o peso P também diminui? Então você mantém o L, diminui o R, o P também manteve. Então a única coisa que você tem que fazer, que dá para fazer, é diminuir o F. Então diminuir a força que você aplica. Então essa aqui está correta. A correta é a alternativa B. Vamos ver as demais. A força F aplicada pela pessoa no cabo do carrinho de mão será maior do que o P, sejam quais forem as distâncias L e R. Isso aqui é um absurdo, né, gente? Porque se eu tiver que aplicar uma força F maior do que o peso da carga, é melhor eu pegar a carga e levar na mão, sem usar carrinho. Letra D. A força F aplicada pela pessoa no cabo do carrinho de mão será sempre igual ao peso. Mesma situação. Se é igual, pega na mão e leva e não gasta dinheiro comprando carrinho de mão. Beleza? Agora, questão 60. Um olho normal pode ajustar a curvatura do cristalino para formar a imagem nítida de um objeto sobre a retina, que é a responsável por transformar essa imagem em impulsos nervosos enviados ao cérebro. A figura 1, abaixo, ilustra esse processo. Esse ajuste, no entanto, não é sempre possível em olhos de pessoas que têm defeito de visão. Um defeito de visão muito comum é a miopia, em que o olho forma a imagem de objetos distantes antes da retina, não permitindo uma visão nítida desses objetos, conforme mostrado na figura 2, abaixo. Para corrigir esse defeito, é utilizada uma lente próxima ao olho para afastar a imagem e levá-la a se formar sobre a retina. As figuras abaixo mostram 4 perfis de lentes que podem ser utilizadas para corrigir defeitos de visão. E o efeito que elas fazem sobre um feixe de luz paralelo incidido sobre elas. Então aí tem o olho normal, figura 1, o olho com miopia, essa setinha aqui é justamente onde forma a imagem é formada antes da retina, no olho normal ela é formada na retina. E aí, aqui as lentes esféricas. A número 1 é uma lente divergente, porque os raios estão divergindo, tá? Eles estão indo em direções opostas. A 2 é um raio convergente, eles estão convergindo a um ponto, que seria o foco. A 3 também é divergente. E a 4 é convergente. Também está convergindo para um foco aqui. Bom, a questão fala o seguinte: quais são os 2 perfis de lentes entre os mostrados acima que podem ser utilizados para corrigir miopia? E aí eu faço aquela piadinha, né? Por que a pessoa que tem miopia não vê bicho no zoológico? Porque ela usa lente divergente. É uma piadinha bem sem graça, mas ela vai marcar aí na sua mente. E aí você vai lembrar dessa piada lá na hora da prova e você vai acertar a questão por causa dessa piadinha. Então, a pessoa míope usa lente divergente. De todas essas aqui, lentes divergentes são a 1 e a 3, que respondem à questão, sendo a letra A.
Bom, pessoal, chegamos ao fim da correção da prova do Coltec de 2023. Espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas de vocês, que tenha sido muito proveitoso e desejo a vocês bons estudos. Até nosso próximo encontro.